Evangelho de João, capítulo 13, verso 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Obrigado, Tiago. Pode se assentar, por favor. Queridos, quando nós nascemos, quando a gente sai do útero, quando a gente entra nesse mundo, inicia-se a criação de uma identidade. A cada 7 anos, nós formatamos uma identidade para nós. De 0, considerando 0 o momento em que a gente sai de dentro da mamãe, até os 7 anos, nós vamos formar a nossa identidade histórica, a nossa identidade da família ancestral, daquela que nós participamos e que veio antes de nós por tempos incontáveis. Então, durante 7 anos, nós vamos aprender qual é a nossa história, de onde nós viemos, o que é que nós gostamos, o que é que nós podemos. Nós vamos conhecer a forma de administrar a nossa vida, a forma de cuidar do nosso corpo, desenvolvemos uma religião, desenvolvemos uma forma de ler o mundo. E aí, no final desses 7 anos, nós sabemos quem nós somos. Se você perguntar para uma menina ou um menino de 7 anos de idade quem ele é, ele vai dizer que é da família Souza, ele vai dizer que é da família Almeida, ele vai falar que a família dele é de Coronel Fabriciano, é do Rio Grande do Sul, que a avó dele é a avó Marta, que o avô é o avô Olavo, que o prato mais gostoso, o prato da família é a macarronada de domingo. Tem uma identidade familiar, e quando ele sai desse núcleo e vai visitar a casa do tio, irmão do pai, ou da tia, irmã da mãe, ele sabe que não é a casa dele, é parte da história dele, mas não é a casa dele. Não é raro uma criança que vai dormir na casa do priminho, no meio da noite chorar e fazer o tio trazê-la para a casa dela. Talvez você já tenha passado por essa experiência de receber um sobrinho ou do seu filho e dormir na casa de um parente, e no meio da noite você ter que ir buscar o seu filho porque ele está chorando, ele não quer ficar lá, ou o contrário, o parente bate na sua porta e diz: olha, ele não quis ficar, ela chorou demais, eu vim trazer, porque essa pessoa já desenvolveu uma identidade para ela. Quando faz 7 anos, essa criança vai ao mundo. Há um tempo atrás, aqui em Minas Gerais, eu não sei fora de Minas, o governo resolveu que as crianças deveriam ganhar 1 ano, deveriam ir para a escola aos 6 anos de idade, o que não é de forma nenhuma saudável, mas entenderam alguns que era e assim fizeram. Mas com 7 anos, em regra, a criança sai de casa e durante mais 7 anos ela vai criar uma nova identidade, uma identidade de mundo. Ela vai saber quem ela é no mundo, ela sabe quem ela é em casa. Mas quando ela chega na escolinha, ela toma um susto. Aquele lugar ela não conhece, também não é desconhecido da gente. E eu me lembro bem dessa minha experiência aos 7 anos, quando eu fui para a escola e era um mundo completamente novo. Que medo! Que medo! E aí a gente tem que achar um grupo para a gente. Ou a gente vai ser daquele time que joga bola, joga vôlei, handball, que é convidado para as festinhas, ou a gente é daquele grupo que não é convidado para as festas, que não joga bola, que não joga queimada, que não joga vôlei, mas que estuda muito, tira boas notas. A gente é daquele grupo que senta lá na frente e aprende tudo e é o preferido, a preferida da professora, ou é daquela turminha que senta lá atrás e que faz bagunça, que joga papel, ou a gente é daqueles que gostam de bater nos menores, ou a gente é daqueles que apanham dos maiores. Mas a gente descobre que tem que fazer parte de um grupo para a gente sobreviver, e aí você logo tem a sua turminha. Também é muito normal os pais serem chamados na escola porque os filhos conversam demais. Tem uma panelinha que senta lá atrás e a professora diz: olha, só tem que conversar com seu filho. Mãe, a senhora tem que falar com a sua filha porque não tem jeito. Ou o contrário, você ouve da professora que a sua filha faz parte
daquele grupo que tira as melhores notas, que tem o melhor caderno, que chega na hora, que é uma menina obediente? Ou você percebe que o seu menino é aquele que joga bola, que faz todos os gols, e você se orgulha dele? Enfim, essa criança cria uma identidade de mundo. E aos 14 anos, ela já sabe o lugar dela, ela já sabe quem ela é no mundo, ela sabe de quem ela tem que se esquivar e a quem ela tem que se achegar. Mas quando faz 14 anos, a cabeça da criança começa a mudar. E durante mais 7 anos, essa criança vai formatar um desejo no coração. Ela percebe que ela precisa se sustentar, que aquela mesada que o papai dá não é mais suficiente para tudo que ela precisa. Ela começa a perceber que ela precisa ganhar dinheiro, porque ela vê que é legal ter um aparelho novo de celular, que é legal ter um dinheiro para viajar, e nessa idade, 14, 15 anos, começa a namorar e precisa ter um dinheiro para comprar um batom, para comprar uma roupinha, para comprar um perfume, para comprar um presente, para levar a namoradinha para comer um sanduíche no Subway. Enfim, começa a pensar: eu preciso ganhar dinheiro, e começa a olhar para aquilo que o mundo oferece em termos de ofício, e esse ofício é aquilo que a pessoa vai se ocupar para ela ganhar dinheiro e para ela se manter. Então é normal que a pessoa comece a procurar. Para que ela tem habilidade? Se ela desenha bem, talvez ela seja uma boa arquiteta. Se ela gosta de dirigir, acha legal, já começou a aprender com o papai, talvez ela pense em ser motorista de ônibus, em ter o seu próprio veículo, quem sabe uma van. Alguns dizem: eu quero ser da polícia militar, eu quero ser da aeronáutica, eu quero ser da marinha. Outros dizem: eu quero ser piloto de avião. Outros dizem: eu quero ser professora, se bem que professora e professor no Brasil está cada vez mais raro o desejo de ser, porque não tem sido valorizado. Em outros países da Europa, onde a educação há coisa de 10, 15, 20 anos sofreu uma revolução e houve muito investimento, um professor ganha mais do que um juiz, um professor tem muito mais regalias do que um político, né? E os países que investiram na educação mudaram, mas no Brasil, pelo contrário, e atualmente se fala em fechar a universidade, e todos os programas sociais que permitiam ao filho do pobre chegar à faculdade estão sendo desmontados. Mas enfim, essa criança começa a formatar a sua identidade profissional. Ela quer ser profissional. Então, aos 21 anos, ela já fez uma conta. Se ela é estudiosa, ela diz: eu entrei com 7 na escola, com 4, 11, terminei uma parte, mais 4, 15, e eu fico mais 3, 18, 19, eu posso entrar na faculdade. Se eu fizer então um curso de 4, 5 anos, com 24 anos eu vou ser advogada, eu vou ser advogado. Com 25 anos eu posso ser engenheiro, com 25 anos eu já posso começar a trabalhar numa área. E ela começa a sonhar. Irmãos, e é interessante, não é? Porque essa pessoa, ela quer ser autônoma, ela quer ser gente, e a partir daí ela vai criar outras identidades a cada 7 anos. Eu quero chegar nessa. O texto que foi lido aqui diz assim: vocês me chamam mestre, e vocês têm razão, porque eu sou mestre. Quem disse isso? Jesus. Jesus não disse: eu sou professor, porque o professor é aquele que prepara alguém para ser um profissional. O professor ensina alguém a ser dotado de recursos para uma profissão, para um ofício. Por isso, ao final dos 21 anos, 23, 24, 25 anos nesse conjunto, normalmente a pessoa já tem uma profissão, ainda que ela não tenha estudado para terminar um curso de direito, um curso de contabilidade, mas ela já começou a ajudar numa oficina mecânica a lixar a pintura de um carro. Depois ela começou a jogar tinta, aprendeu a pintar o carro, se tornou pintora de carro. Começou a comprar alguma coisa e vender, montou uma lojinha, foi para a internet, começou a comprar e vender, montou uma loja virtual, montou uma loja. Então ela chega nessa casa de 21 anos, 22, 23, ela tem que ter um ofício. Jesus não disse assim: eu sou o professor. Não,
Porque o professor prepara alguém para trabalhar, para uma profissão. O professor prepara para uma profissão. Todos os meus professores me prepararam para ser um profissional. Devo eu aos meus professores gratidão. Apenas isso. Consideração. Mas eu não tenho nenhum outro tipo de vínculo com ele ou com ela. A palavra aluno significa aquele que mama. Aluno significa literalmente aquele que mama. O neném que precisa mamar no peito. A palavra aluno, então, traz a ideia de que essa pessoa que vai aprender a ser um profissional, ela está recebendo o alimento para se formar esse profissional. O verso 35 que nós lemos, Jesus disse: vós sois os meus discípulos, e sereis os meus discípulos, sereis conhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele não disse: vós sois os meus alunos. E é tão interessante, porque nós temos uma estrutura chamada escola dominical. E na escola dominical nós temos figuras que nós chamamos de professores. Professor de escola dominical, professora de escola dominical. E nós chamamos aqueles que vêm para participar da escola dominical de alunos. Você é aluno da classe Estrelinhas de Jesus, você é aluno da classe dos mais velhos, você é aluno dos casais recém-casados. Mas Jesus não disse aluno, Jesus não disse professor, ele disse mestre, ele disse discípulo. É diferente. Irmãos, o mestre, ele não tem nenhum compromisso em nos preparar para um trabalho secular. Não, nenhum. O mestre é aquele que tem que nos dar o conhecimento para que nós nos liguemos a alguma coisa maior do que nós mesmos. Ora, um professor não te dá um conhecimento maior do que você. O professor te prepara com um conjunto de conhecimentos que você dá conta. E quando ele termina o trabalho dele, ele te lança para outro professor. Mas o mestre não. Você não troca de mestre. Você não troca de mestre. Porque o mestre, ele te lança para um futuro infinito. Ele te lança para uma caminhada que não tem fim. O mestre não tem a obrigação de te dar um conhecimento didático. Ele tem que te propiciar experiências que te permitam caminhar. E é interessante porque você vê que Jesus, ele está caminhando à frente de uma multidão, a multidão o aperta, ele vai chegando junto ao lago de Genezaré, de repente vai alguém que está ali lavando umas redes e diz assim: quem é o dono desse barco? E Pedro está ali lavando as redes, havia trabalhado a noite inteira, jogado as redes, ele diz: é meu. E Jesus disse: eu preciso dele, você pode me levar ali à frente? Ele diz: claro que posso, e leva. E quando Jesus volta e eles pescam aqueles peixes todos milagrosamente, Jesus bate no ombro deles e diz assim: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Irmãos, não existe profissão de pescador de homens, existe profissão de pescador de peixe. Se Jesus fosse professor, Jesus diria: vinde após mim e ensinarei todas as técnicas da pesca para vocês. O irmão Orlando ia nadar de braçada. Mas Jesus é mestre. Ele diz: vinde após mim e vos darei algo para fazer que é para a vida eterna. É algo que se lança no infinito, que se lança no próprio Deus. Vocês vão alcançar corações e almas e mentes. Qual é o processo pedagógico de um professor? Bom, existem várias propostas pedagógicas, mas todas elas têm alguma coisa em comum. Todas elas têm uma escola. Tem um lugar onde você sai da sua casa, chega naquele lugar, você entra naquele lugar e fica ali um conjunto de tempo. Tem alguns mestres que vêm ali, alguns professores que vêm te dar conhecimento. Termina aquilo ali, você volta para casa. De alguma forma você é avaliado. De alguma forma você é avaliado. Existem aquelas escolas que são as mais tradicionais, em que no final de um período você recebe um papel e perguntas que vão atestar a sua memória se você entendeu e guardou informações, e você recebe uma nota.
Existem outros que te avaliam, te observando, mas é uma escola. Existe o método positivista, que considera que você tem o seu próprio conhecimento, que se funde ao conhecimento do professor e cria algo absolutamente novo. Existem outras formas de ver, mas Jesus não é professor, Jesus é mestre. Qual é o processo de Jesus? Ele usou com aqueles 4 que estavam ali: vinde após mim, caminha comigo, anda atrás de mim. Depois ele passa na coletoria, ele passa num lugar onde se cobrava impostos. Estava sentado ali Levi, que também é chamado na Bíblia de Mateus, e ele diz para o Mateus: bate na mesa e diz assim: larga o serviço, larga tudo e vem comigo. O Levi levanta, larga aquela profissão e vai atrás de Jesus. Jesus encontra Natanael, Jesus vai encontrando e vai trazendo um grupo, e depois de um tempo ele sobe ao monte, sozinho. Jesus não era dado a espetáculos do monte, não subia de caravana para o monte, ele subia sozinho, no máximo levava 2, 3, largava esses 2, 3 aqui e ia mais adiante orar sozinho. Jesus não era dado aos espetáculos de cair, de rolar, de gritar, de falar em língua, não. Ele não precisava fazer isso para os outros verem. Se fazia, fazia ele, Deus. Ele desce do monte, há um grupo ali, ele olha por um, bate no ombro e diz você, bate no ombro do outro você, e a Bíblia diz: ele escolheu 12, aqueles que ele mesmo quis, aos quais ele chamou apóstolos. Então ele cria agora um grupo, que além de ser apóstolos, é um grupo discipular. Se aluno é aquele que mama no peito, o que é o discípulo? A palavra discípulo significa aquele que continua a caminhada. Irmãos, que diferença! Se o mestre é aquele que ensina a caminhar com um sentido, com um objetivo, o discípulo é aquele que continua a caminhada. Quando o mestre para, e ele não para te passar para outro mestre, ele não te entrega para outro mestre, ele para porque ele morre. Enquanto ele estiver vivo, ele continua mestre. Mas nós subvertemos o processo, e nós hoje temos uma oferta muito grande de professores, que se chamam pastores, que se chamam bispos, que se chamam apóstolos auto-intitulados, porque Jesus não desceu de outro monte e escolheu outros para serem apóstolos, ele só escolheu aqueles 12. Os homens resolveram criar apóstolos para Jesus, mas Jesus só escolheu aqueles 12 para chamar de apóstolos. Mas eles são apenas esses que se intitulam apóstolos, os que se fazem bispos, os que são pastores, os que se chamam missionários hoje, criaram uma espécie de escola que chamam de igreja, e tem, em vez de discípulos, alunos que querem ensinar um conjunto de conhecimentos. E como o aluno não tem nenhum compromisso, aluno não tem compromisso, irmão, não tem. Eu fui aluno até o terceiro nível. Fiz 3 escolas e eu posso dizer, aluno não tem outro compromisso senão com o diploma. Tem a maior parte dos alunos hoje, se o professor chegar e disser assim, seu diploma está garantido, você só tem que vir aqui e responder a chamada. Ele entra, responde a chamada e vai embora. É por isso que tem tanta cola. Por que as pessoas colam? Porque não tem compromisso consigo mesmo, não tem compromisso com a escola. E se você está numa escola e não gosta do professor, você muda de escola. Se você não gosta da diretora, você azucrina o seu pai até seu pai te tirar daquela escola e te colocar em outra. E se a escola tem um aluno lá que é briguento e você apanha dele, você muda daquela escola. Mas nunca aconteceu, jamais vai acontecer de alguém deixar o seu mestre. Quando Jesus se tornou mestre e ele dá uma palavra dura, ele tem momentos em que o mestre tem que ser duro. Jesus deu uma palavra dura. A Bíblia diz, muitos ouvindo aquele discurso disseram, dura essa palavra, quem poderá aguentar uma palavra dessa? Melhor ir embora. E foram embora, porque eram parte da multidão, não eram chamados discípulos, eram chamados de multidão.
eles saem. Agora Jesus vira a sua atenção para os seus discípulos, olha para os seus apóstolos e diz assim: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Aí Pedro responde, cheio do Espírito Santo: para quem iremos? Se só tu tens a palavra da vida eterna, a palavra que me lança para frente, a palavra que me dá sentido. Como eu vou largar o meu mestre, se o meu mestre está me mostrando que a minha casa vai ficar velha e vai cair, que o meu amor vai ficar velho, vai morrer, vai ficar doente, ou pode não gostar mais de mim e eu não ser mais o amor do meu amor, e o meu amor não sendo mais aquele que me ama vai embora, a minha saúde pode ir embora, o meu dinheiro pode me deixar. Se eu tiver a felicidade de ser amado por muitos anos e de amar por muitos anos, se eu tiver muitos filhos e eles forem carinhosos, se eu puder consertar a minha casa toda vez que eu ver que o reboco está caindo, que a pintura está ficando velha, que o box do banheiro já está soltando, que o chuveiro queimou, se eu tiver dinheiro para arrumar durante toda a minha vida, se eu puder trocar de carro a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos e ter sempre um carro em bom estado, mesmo assim, eu vou observar que eu vou ficando velho, eu vou perdendo energia, eu vou ficando cansado. Em algum momento eu vou virar e dizer: Deus, me leva, porque eu estou cansado. E se eu não disser isso, a própria vida se apaga em mim. Então o mestre me faz enxergar que este é um mundo de ilusão, que neste mundo nós não podemos colocar, atrelar, amarrar a nossa vida a esse mundo, porque tudo neste mundo acaba. O mestre me faz entender que existe algo para além de mim mesmo, existe algo para além deste mundo, e ele me dá um sentido, e aí quando eu recebo esse sentido, e eu sei que tudo vai passar, irmãos, muda completamente o meu conjunto de valores. Sabe por quê? Porque agora, entendendo que tudo que está aqui passa e acaba, eu quero aquilo que não acaba, eu quero aquilo que é eterno. Então o dia que o médico chega e diz: olha, examinamos o seu exame e eu tenho uma notícia ruim para o senhor, seu Ademir. E eu digo: pois não, doutor, qual é a notícia? A notícia é que o senhor está com câncer. Eu digo: bom, e qual que é a parte ruim da notícia? Ele diz: não, essa era a parte ruim, mas tem pior. Eu digo: qual é a parte pior? Ele diz: existem 4 estágios, o senhor está no 4º. Eu digo: bom, e qual é o problema? Se não for câncer, é bala perdida na rua. Se não for bala perdida na rua, eu posso estar passeando no Rio de Janeiro e vir um helicóptero e atirar em mim achando que eu sou bandido. Ou eu posso estar dentro do meu carro com a minha família e receber 80 tiros do soldado do exército que não é polícia e está ocupando esse lugar. Ou eu posso tropeçar, bater a cabeça e morrer. Irmãos, eu tive um amigo, a mãe dele era uma mulher muito carinhosa, era uma mulher tremenda, eu tive a felicidade de conhecê-la. Um dia, atravessando a rua, vem um menino numa bicicleta e atropela. Ela cai, bate a cabeça e morre. Então eu não me assusto com a notícia do câncer, porque o câncer não vai me matar. O câncer, ele pode ser uma das muitas possibilidades da morte chegar para mim, como ela vai chegar. Ela vai chegar de qualquer forma. Eu posso me entristecer porque eu quero ver os meus filhos crescer. Eu posso me entristecer porque eu quero consertar uma série de coisas que eu acho que eu não fiz direito. Mas não me angustia e não me amargura, porque eu olho para a vida eterna. Eu tenho essa consciência. No momento em que eu não tenho um prato cheio com as guloseimas que eu gosto, com as coisas gostosas que normalmente a mídia me oferece nas propagandas, e eu não tenho aquele doce com creme de leite, eu não tenho aquele arroz Uncle Ben que já está pré-cozido, eu não tenho aquela picanha que a gente vê na propaganda no açougue, mas eu só tenho arroz e farinha. Eu pego aquele prato e digo: Deus, obrigado, porque eu não preciso de outra coisa senão matar a minha fome, e o Senhor está me deixando matar a minha fome. Eu te louvo por isso, porque eu sei que isso também vai passar. Irmãos, o mestre é aquele que me ensina através de um discipulado de vida. Eu caminho com o mestre. Qual era a forma de Jesus ensinar? As pessoas caminhavam com Jesus, as pessoas andavam com Jesus.
Jesus via o temperamento ruim de um e chamava a atenção e dizia: você é Boanerges. Jesus via a preguiça do outro e dizia: levanta, vamos embora, não é assim. Jesus dizia para o outro, o cara dizia: olha, eu vou lá só despedir da minha mãe e do meu pai, já volto. Jesus disse: deixa o morto enterrar o morto, você vem, ou vem ou fica, mas não vai ficar no meio do caminho. Jesus começava a ensinar, ele disse: olha, eu vou dar para vocês um batismo que vem de cima. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, e tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai fará. E se vocês pedirem conforme a vontade dEle, é certo que Ele fará, porque a vontade de Deus começa a ser a sua vontade. O seu coração não está mais nesse mundo. Você começa a perceber, e eu falei sobre isso hoje na escola dominical, que quando Deus pegou o pó da terra, a argila, e quando Ele pega o seu sopro, e a parte divina de Deus entra nesse pó, o homem se torna alma vivente. Mas quando lá em Eclesiastes diz que o pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus, a alma não se desfaz, ela permanece no Espírito. Vivemos para Deus, estamos em Deus. Então eu começo a entender que Deus é na verdade luz e conhecimento. Deus é luz, absoluta luz. O que é a luz? O que é o fóton de luz? É aquele que tem todas as cores. Por que o Senhor Deus estabeleceu uma aliança com Noé e colocou o arco-íris como sinal? Porque o arco-íris tem todas as cores, todas. Em Deus não há restrição, em Deus não há preconceito. Deus abarca tudo e todos no seu amor. E quando Deus nos concede esse conhecimento de que esse mundo é ilusão, e Ele se faz o meu mestre na pessoa de Jesus, se cumpre João capítulo 8, que diz: vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que a verdade vai me libertar, Senhor? Vai me libertar das ilusões do mundo. Eu não vou mais me angustiar porque alguém me insultou. Eu não vou mais me angustiar porque alguém me deu prejuízo. Eu não vou mais prometer vingança para aquele que me roubou. Eu não vou desejar a morte daquele que até matou um que eu amo. Eu não vou mais querer que a violência permaneça em mim, embora eu a veja em mim. Eu começo a diluir todas essas coisas ruins em mim, porque eu começo a alcançar um conhecimento de que eu vim de Deus, existo em Deus e volto para Deus, e eu encontro paz. Meu irmão e minha irmã, sabe o que está acontecendo na igreja que hoje fez dos pastores professores e dos seus membros alunos? É um bando de descontrolado. O número de gente que se dá promiscuidade dentro das igrejas é enorme. Enorme, e vocês sabem que é verdade. O número de gente que briga, que sai no braço, que tira revólver, é enorme. O número de gente que compra e não paga, que é mal pagador, que fala mal dos outros, é enorme. Adoram a Deus com a língua, falam de Deus com a palavra, mas negam a eficácia dessa palavra na sua vida. Por isso o nosso irmão Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias os homens serão, e ele dá um conjunto de características que eu encontro na igreja de alunos hoje. A igreja de pastores professores, mas não de pastores mestres. Então os alunos, quando não querem mais aquele professor, aquela escola, dizem: eu não quero mais estudar na escola batista, eu vou para a escola presbiteriana. Eu não quero mais a escola presbiteriana, eu vou para a escola da Universal. Eu não quero mais a escola da Universal, porque o pastor de lá, o professor pastor, brigou comigo, me deu uma lição que eu não gostei, a prova lá é brava, eu vou para uma outra que seja mais light. Enfim, as pessoas começam a vagar. E Jesus disse: o meu povo estava como ovelhas sem pastor, ovelhas sem mestre. Jesus então, ele vem na contramão do processo profissional. Jesus não quer formar crentes profissionais. Jesus não quer que você se torne um profissional da fé. Ele quer que você se torne um discípulo, que você consiga caminhar para a eternidade, que você tenha certeza de que a morte já foi vencida, que aquele versículo que ele disse: todo aquele que vive e crê em mim, ainda que seja morto, viverá, para você se torna uma expressão de vitória. Quando você entende a promessa, olha aqui para mim em nome de Jesus, não mexe com mais nada não. Pastor é bravo? Não, pastor não é bravo, irmãos. Deus se moveu no meu coração, irmãos. Deus mexeu comigo. E Deus falou para mim: ensina esse povo a levar a fé a sério, porque do jeito que está,
não vão chegar aonde querem chegar. Você saiu de casa para ter um encontro com o Senhor. Eu orei, falei, Deus, me dá uma palavra segundo o teu coração. E Deus me deu essa palavra. Eu estava em retiro. Deus me deu essa palavra no retiro. Deus a confirmou aqui hoje. Quando você entender essa palavra, todo aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, você se tornou discípulo. A morte não pode te vencer. Você vai entender também aquela palavra de Jesus que disse assim: vocês não devem temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que faz morrer o corpo e perecer no inferno a alma. Você começa a entender que a sua relação com Deus é viva, que a sua oração não é um conjunto de frases que você empurra para Deus em momentos determinados, mas a sua vida se torna uma oração. Você começa a entender aquela expressão de Paulo em 1 Coríntios, quando ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte foi vencida na cruz, mas quem venceu a morte na cruz foi você pela fé em Jesus. E que você agora é livre das paixões do mundo. E aí você começa a ver que alguém diz para você: realmente você mudou. Por que você mudou? Porque você antes era tão brigão, e agora você é uma pessoa tão calma. Você era uma pessoa que mentia tanto, e agora a gente pode acreditar na sua palavra. Você era alguém que não tinha compromisso, agora a gente pode se confiar a você. Isso se chama conversão, transformação. Conversão não é levantar a mão e aceitar Jesus. Aceitar Jesus é um termo que parece que a gente faz favor para Jesus, né? Eu aceitei Jesus, tá bom. Eu aceitei um grupo de indigentes que vieram da Bolívia, que vieram da Venezuela, nosso país aceitou. Eu aceitei um grupo de pessoas que estava sem teto porque perderam tudo naquela tragédia de Brumadinho, aceitei lá em casa. Eu aceitei mandar uma cesta básica para a pessoa que está precisando. Eu estou fazendo algum favor. Parece que quando a gente diz aceite Jesus, a pessoa está fazendo um favor para Jesus. Irmãos, Jesus disse: vós sois os meus discípulos, vocês vão caminhar comigo, e na caminhada comigo eu vou burilar você. Você sabe o que é burilar? Burilar é quando você pega uma pedra ou uma peça e passa no buril. Aquela pedra de rebolo, aquela pedra de amolar faca que o serralheiro tem, o ourives também tem, aquele que trabalha com pedra também tem. E Deus pega você e vai te burilar, Ele vai tirar a sua casca. Ah, dói, irmão, dói, passar um rebolo de Deus dói. Deus põe o dedo onde dói na gente, Deus põe o dedo no orgulho da gente. Hoje eu estava dizendo de uma senhora que me ligou, muito querida, e disse: pastor, pelo tratamento que estou fazendo, meu cabelo está caindo. Não está caindo fio, está caindo tocha. E eu disse: irmã, eu vou te dizer uma coisa. Você só vai entender se estiver no Espírito. Se não estiver no Espírito, você não vai entender e vai ficar com raiva de mim. Lá vai, 2 pontos. Se alegre em ter sido achado digna de passar por isso. Porque Deus está desconstruindo a imagem que você tem de você, para que você saiba como Ele te vê. Você não é esse cabelo de que você sempre se orgulhou. Você é um ser essencial, feito do conhecimento de Deus e de luz. Quando você entender isso, o seu externo não vai ter mais problema nenhum. Porque ou caia pela doença, ou caia pela velhice, ou caia pela morte, vai cair. Mas o ser interior se renova e se fortalece no conhecimento de Deus. E a gente olha e diz: eu me entristeço. Eu disse para ela: se entristeça humanamente, mas se alegre em Deus, porque Deus está confiando que você vai sair dessa prova vencedora. Ele está te passando no buril, Ele está tirando um pedacinho de você. Sabe, irmãos, às vezes Deus tira um filho da gente. Às vezes Deus tira um pai que a gente ama muito, que a gente não quer que morra. Às vezes Deus deixa a empresa da gente quebrar. Às vezes Deus deixa a gente passar pela miséria. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente é obrigado a aceitar a cesta básica do cunhado. Aí não, aí é o fundo do poço, né? Tudo menos o cunhado.
Aí o cunhado bate na sua porta e diz assim: olha, eu sei que você está passando aperto, e você diz: ai meu Deus, eu vou ter que passar por isso. E ele diz para você: sim, está aqui, eu estou te dando uma cesta básica. E aí você engole aquele orgulho, você olha para o seu corpo e vê o seu corpo não respondendo. E no primeiro momento você tem que escolher se você se desespera ou se você se alegra em Deus. Se você apenas olhar para a doença, você vai se desesperar e dizer: ah meu Deus, o Senhor não me ama, eu vou abandonar esse Deus. Vai fazer como a mulher de Jó, abandona Deus e morre. Ou você vai fazer como Jó, com o conhecimento de Deus, porque você é puro conhecimento de Deus e luz, você é discípulo e Jesus não é professor, Jesus é seu mestre, Jesus te ensina da vida eterna, e você é aquele que continua a caminhada, você é discípulo, você não é apenas aquele que mama, não é apenas aluno, você faz como Jó. Mulher, você fala como uma louca: recebi de Deus o bem, não vou receber também o mal? O mal é o buril de Deus, o mal é a didática de Deus. É no momento mal que eu consigo olhar para Deus e dizer: não tem outro bem, nem na terra e nem no céu, senão o Senhor. Irmãos, quando a gente chega nesse ponto, a gente virou discípulo de verdade. Aí a gente sabe de uma coisa: a gente é muito feliz quando Deus nos dá um mestre. Quando Deus nos dá um mestre segundo o coração dele. E a gente olha para o mestre e diz: eu não quero que o senhor parta, mas o dia que o senhor partir, eu vou continuar essa mesma caminhada e eu vou me tornar mestre no seu lugar de outros que virão atrás. Irmãos, esse é o processo de Jesus, discipular. Jesus está te chamando para se tornar um discípulo. Eu quero te convidar a se tornar discípulo de Jesus, a não chegar atrasado, a não faltar, a não roubar o Senhor, a não se alegrar quando a gente tem um altar cheio de músicos, porque a música é apenas uma estrada na qual eu caminho para chegar à adoração do meu Senhor. E vocês repararam uma coisa bacana? Que eu não li a Bíblia hoje. Sabe por quê? Porque quando eu fiz 40 anos, e isso faz 18 anos e mais alguma coisa, eu comecei a ter perdas nos olhos, para perto. Para longe vejo muito bem, mas pela idade, a partir dos 40, comecei a perder para perto. Preciso de óculos para ler, esqueci meu óculos lá em cima. Abri a Bíblia aqui e falei: e agora? E aí, nós cantamos uma música que diz: eu preciso de ti. Jesus morreu para que nós dois sejamos um, para que nós possamos ser um. E eu olhei e disse: eu sou um com o Tiago. O Tiago será os meus olhos. Tiago, vem para cá. Ele veio. E eu falei: lê para mim. E ele leu. Porque quando você falta, o seu ministério faltou na igreja no dia de culto. Você pode dizer assim: Deus não vai me usar. O Tiago não sabia que Deus ia usá-lo hoje para ser uma muleta para o pastor dele. O Tiago não sabia que Deus ia usá-lo como os meus olhos, como a minha voz para ler a Bíblia. Mas o Tiago veio. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos faltar. Por isso a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, um traz salmo, outro traz revelação, outro traz profecia. Porque quando ele subiu, ele distribuiu dons aos homens visando o aperfeiçoamento da igreja. Para que nós nos reunimos? Para darmos aquilo que está em nós e para recebermos aquilo que está nos nossos próximos. Precisamos uns dos outros, irmãos. E Jesus é o cabeça de um corpo que não está desfacelado, mas cada órgão está ligado pela junta ao seu próprio órgão, ao seu próprio osso, provendo o seu próprio crescimento. Nós somos a igreja de Jesus. Amém? Feche os seus olhos.